Muita gente me pergunta se eu uso o gel vaginal. No meu dia a dia eu não uso mais o gel vaginal. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, já coloquei o gel. Com licença, vou colocar aqui o aparelho. Eu alinho muito a expectativa com a paciente sobre o exame, sobre as manobras. Então, num primeiro momento, a gente toca o aparelho realmente na região genital da paciente. Então, a gente já consegue ter uma visibilização da uretra, aqui o canal vaginal e o reto passando atrás. O reto, a gente vai delimitar ele com a parede muscular que é anterior e a parede muscular posterior. Esse aqui é o reto. Branco vai estar a camada submucosa e depois as outras camadas mais internas. A parede vaginal, ela é uma faixa hipoecogênica de um cinza não tão escuro. Então isso aqui é a faixa do canal vaginal e aqui a uretra chegando já na bexiga. Então eu vou introduzir delicadamente o aparelho. Então vejam que quando eu vou colocando aparelho, a parede vaginal posterior e a parede vaginal anterior vai abraçando o transdutor. Então isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, que na maioria das vezes, quando a gente vai introduzindo, quem vai abraçando o aparelho é a parede vaginal, e no ultrassom transvaginal de rotina, na grande maioria das vezes, o aparelho ele cai no espaço que a gente chama que é o fórnix vaginal anterior. Então fica aqui a parede vaginal. Tá aqui, essa faixa hipocondríaca é a parede vaginal, abraçando o transdutor anteriormente. Às vezes você precisa ajustar o foco, colocar um pouquinho mais para cima o foco do aparelho. E aí aqui eu vou ter já a visibilização da bexiga. Vocês veem que a bexiga está bem repleta. Então, o que é o meu olho pesquisando endometriose? Falei para vocês, o peritônio é uma linha branca. Então, aqui nós temos a camada muscular e hipoecogênica da bexiga e a linha branca aqui é o peritônio. Então, é essa parede que eu estou olhando. Eu estou fazendo na longitudinal uma báscula olhando para essa parede vesical e é exatamente o contato peritoneal dela. Porque se tivesse alguma lesão de bexiga, eu ia estar exatamente olhando nessa parede aqui. Voltando para o sentido longitudinal agora, vocês vão ver que eu vou olhar o ureter. Então, ureter, eu estou na longitudinal, vou fazer uma báscula lateral, aqui agora eu estou fazendo para o lado esquerdo, identifico aqui o ósseo ureteral, aqui está o ósseo ureteral esquerdo, e eu sempre falo para os meus alunos que aqui é lembrar quando você estava aprendendo ultrassom obstétrico, que a gente pegava um pedaço ali do fêmur no neném e a gente tentava bascular o máximo possível para até visibilizar o fêmur por inteiro. Então aqui é a mesma coisa, eu olho o ósseo ureteral, vejo um pedaço do ureter, rodo o meu transdutor aproximadamente 15 a 30 graus e aqui, olha, eu já consigo ver o ureter claramente, ureter, aqui olha, ureter pélvico, inclusive acabei de ver uma peristalse, e aí eu vou seguindo esse ureter, olhando em torno dele também, ver se não tem nenhuma lesão nodular, até chegar na parte já que ele chega lá nos vasos pélvicos, que é onde ele vai deixar de ser ureter pélvico. Isso é o esquerdo. Eu vou virar meu transdutor novamente para a longitudinal, vou fazer a báscula para achar o ureter direito agora. A mesma coisa, eu vou fazer a rotação e está ali o ureter. Olha, acabou de fazer aqui uma peristalse, ele vai eliminar um pouco de urina aqui. Então, está aqui o ureter da mesma forma, ia seguir ele até chegar lá na região dos vasos ilíacos. Falando de compartimento anterior também, a gente não pode esquecer que o compartimento anterior nós temos o recesso vésico-uterino. Então, o recesso vésico-uterino, esse espaço entre a bexiga e o útero, onde está sendo ocupado por uma alça agora aqui, ó, acabou de fazer uma peristalse ali. Então, a linha ecogênica que vem da bexiga, ela continua, porque ela é o peritônio. Ela vai continuar e fazer a reflexão peritoneal e descer agora como serosa do útero. Então, olha aqui, olha como é caprichosa a imagem dela aqui, essa linha ecogênica.
Então é aqui que eu vou fazer agora, nesse momento, eu vou fazer só um movimento com o aparelho. É nesse momento que eu faço uma compressão leve com a paciente, aviso o paciente, exatamente para ver que não tem deslizamento, então não tem sinal de aderência no compartimento anterior. Vejam que a bexiga sobe, inclusive essa alça intestinal que está aqui no meio também, ela sobe também, então não tem aderência nenhuma aqui no recesso vésico uterino no compartimento anterior. O meu olho também olha a serosa uterina nesse momento. Muita gente me pergunta sobre o ligamento redondo. A técnica que eu uso também no ligamento redondo é lembrar que ele está nessa topografia que a gente chamaria, eu brinquei, o chifre do útero. Então eu vou aqui, estou na longitudinal, vou rodar na transversal e vou angular aproximadamente ali, mais ou menos 15 graus também, e a gente vê saindo ali o ligamento redondo aqui, ó. Então também essa é a técnica que eu uso para visibilizar ligamento redondo. Então, feito isso, eu vou olhar agora o compartimento médio, que é o próprio útero da paciente. Então, volto para cá, olho o colo do útero, vejo o útero dela como um todo. Aqui é parede anterior, parede posterior. Então, vou dividir a tela aqui para a gente fazer a medição. Aqui você pode fazer a medição tanto isolada das imagens. Eu, por uma questão agora com vocês prática aqui, para ganhar um pouco de tempo, vou fazer dividida a tela. Então, meço, faço as dimensões nos 3 eixos, para a gente calcular as dimensões e o volume uterino. Identifico, já documentei os rins, documentei o útero, documento também a bexiga e documento aquela parte inicial lá que a gente mostra a uretra, o reto, o canal vaginal. Então, endométrio também vou documentar, um endométrio ecogênico, homogêneo. Vocês veem que a gente consegue perceber a presença de uma zona juncional. Aqui, se a gente conseguir ver essa faixa hipecogênica contornando aí o endométrio. Faço uma varredura no próprio útero para procurar lesões miometriais, procurar adenomiose. Agora eu vou para o lado direito para olhar o ovário. Analisar aqui o ovário. Então, quando a paciente tem objetivo gestacional, eu acrescento também a contagem de folículos, independente do período que ela está fazendo comigo o exame. Isso é uma outra análise que também gosto de compartilhar com vocês do meu dia a dia. Então, faço a mensuração do volume ovariano. Faço uma varredura para contar o número de folículos. E aqui também faço a manobra que, segundo o ideia, o consenso, a gente faz uma certa compressão leve para ver se vocês veem que separa nesse momento o ovário direito do útero que está aqui. Então, eu estou fazendo uma compressão leve e não tem aderência do ovário com o útero. Eles deslizam aqui. Então, no compartimento médio direito, é interessante ver que o ovário está bem solto. Eu vou agora para a lateral esquerda. E aqui a gente já começa a ver uma história um pouco diferente, porque o ovário esquerdo está um pouco mais posterior aqui. E quando eu faço a compressão, vocês veem que ele está fixo lá atrás.
Então, o ovário está retrouterino, diferente do direito que está para-uterino à direita, e estava móvel. Já o ovário esquerdo, ele está retrouterino e ele está fixo. Eu estou fazendo uma certa compressão aqui e não consigo mexer ele de lá. Então, tem um sinal de processo aderencial entre o ovário esquerdo e a região posterior lá do útero. Vou fazer de novo também as mensurações desse ovário. E da mesma forma também eu faço a contagem dos folículos antrais presentes nesse momento do exame. Então, já fiz a análise do compartimento anterior, o médio, e agora sim eu vou com o compartimento posterior. Então, no primeiro momento, eu sempre oriento os meus alunos a olhar para o compartimento posterior, que é a parte mais importante, porque 80% das lesões de endometriose vão estar no compartimento posterior. Ali está o santo grau da pesquisa de endometriose. Então, lembrando que o meu transdutor está no fórnix vaginal anterior, então, num primeiro momento, eu uso o próprio miométrio da região cervical como minha janela acústica para olhar para a região posterior. Então, eu faço uma varredura aqui com o meu olhar na linha peritoneal atrás do útero. Então, eu estou fazendo uma báscula para o lado direito e faço uma báscula para o lado esquerdo e começo a ver realmente um certo borramento escuro e hipoecogênico aqui. Já já a gente vai documentar melhor isso. Agora sim eu vou fazer a manobra e aí eu aviso a paciente, eu vou colocar o aparelho delicadamente atrás, tá? Se incomodar, você me avisa. Eu aviso a paciente que eu vou fazer essa manobra aqui, vou tirar do fórnix vaginal anterior o aparelho, tento direcionar delicadamente para o compartimento posterior, e agora eu percebo que a parede vaginal posterior é que está abraçando o aparelho. E agora entrei no fórnix vaginal posterior. Então agora no fórnix vaginal posterior, eu consigo fazer uma báscula, chegar naquela região lá à esquerda que eu estava vendo. Olha como aqui vai ser interessante vocês perceberem. Essa faixa hipoecogênica é a parede vaginal posterior, está aqui o reto, o intestino, essa linha ecogênica branca entre a parede vaginal e o reto é o septo retovaginal, que ele vem branco e hiperecogênico. O ovário lá está posterior, como a gente já tinha documentado. Mas percebam que essa linha branca que vem do septo retovaginal, ela continua relativamente hiperecogênica. Quando eu vou direcionando para o lado esquerdo, acompanham ela. Vocês vão ver que ela vai ficar hipoecogênica agora. Então, uma lesão hipoecogênica, irregular, estrelada, aqui com pequenos focos hiperecogênicos. Isso aqui eu vou rodar na transversal agora. A gente está vendo agora que a lesão, isso aqui é a lesão. Então realmente é uma lesão de endometriose profunda no ligamento uterosacral esquerdo. Durante o curso eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a técnica de olhar ligamento uterosacral esquerdo. Então vou documentar essa lesão, tanto na transversal como na longitudinal. Então, faço a mensuração dela nos 3 planos. E percebam aqui, vou dar um zoom. Percebo aqui que a parede vaginal, ela vem aqui, olha, hipoecogênica e mais ou menos nessa espessura. Quando ela vai chegando aqui nessa região já para a inserção dela, a lesão de endometriose, ela infiltra parcialmente a musculatura aqui. Então, isso é importante eu também referir, que ó, isso aqui é uma lesão de endometriose que está infiltrando parcialmente
a parede vaginal posterior. Então, acabo documentando também. A lesão de endometriose ela não é tão bem definida, mas eu tento fazer uma certa mensuração daquilo que seria a lesão da parede vaginal posterior. E por último, então vejo que aqui, novamente voltei para o vórtice vaginal anterior, analiso o ligamento uterosacral direito, vou subindo, faço uma báscula tela em cima da região parametrial, e a mesma coisa no esquerdo, onde está a lesão de endometriose no ligamento uterosacral, vou subindo também, para ver se encontrava alguma lesão aqui. E por último, lá no compartimento posterior, vou analisando o intestino, que aqui a gente já está na segunda dobra do reto, e vocês veem que aqui a gente consegue ver uma lesão realmente intestinal, espessando a parede muscular do intestino. E aqui eu vou ter que documentar essa lesão também. É uma lesão pequena, não é uma lesão grande, mas eu tenho que documentar ela no sentido, nos 3 eixos, a lesão. Aqui o IDEA pede para eu fazer a mensuração direta, o consenso da lesão. Você pode medir assim, como é o consenso mundial, ou quando tem retração, confesso a vocês que eu gosto de fazer a mensuração tangenciando a lesão. No caso da lesão na medida longitudinal, eu vou fazendo um desenho da lesão para eu não ter uma medida subestimada. Porque essa dimensão ela é fundamental para a conduta. Na aula de conduta, de correlação cirúrgica, vou explicar para vocês isso daqui. E faço também a dimensão, a distância da lesão da borda. Como é que eu faço isso? O reto está aqui, nós estamos na primeira curvatura, chegamos na segunda curvatura, e aí eu vou tirar uma distância da lesão para a segunda curvatura e vou somar 8 centímetros. Então aqui dá 9,2 a distância da borda anal da lesão.